Bom dia para todos. Bom dia. Um prazer imensamente grande rever os companheiros queridos, encontrar novos companheiros de jornada e perceber a grandeza da mensagem consoladora da doutrina espírita que se derrama por todos os lugares do nosso país. É fantástico poder ver o ideal espírita presente nas diversas cidades do nosso país. Isso é magnífico. O conhecimento da doutrina espírita e dos seus princípios é peça fundamental para que a criatura humana encontre os caminhos para a verdadeira felicidade. A compreensão de que os conhecimentos espirituais seriam a chave para a libertação do sofrimento estão presentes no ideário humano desde a mensagem do Buda. Quando, 600 anos antes do nascimento de Jesus, Siddhartha Gautama, príncipe do Nepal, apresentava a mensagem de que sim, o conhecimento espiritual era o grande instrumento para a libertação do sofrimento, como sendo a síntese maior das 4 nobres verdades que sustentam todo o edifício do conhecimento búdico. As verdades do Buda seriam verdadeiramente o esteio sobre o qual se assentaria a necessidade do homem do entendimento dos conhecimentos transcendentes da vida. Conhecer a verdade espiritual, descobrir o que verdadeiramente somos, é a chave para que nós consigamos compreender o que somos, o que devemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Exatamente por isso, essa mesma mensagem espiritual tem sido repetida muitas vezes ao longo da história, para que nós não esqueçamos a essência daquilo que somos. E dentro desta perspectiva, oferecendo para nós, o Buda nos apontou um caminho que ele dizia que era o caminho para que o homem se libertasse da dor, para que ele se libertasse do sofrimento. E entre as suas nobres verdades, ele constituiu um caminho de 8 passos, para que a criatura humana se libertasse da dor. Debruçada sobre o pensamento de Buda, Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Franco, na obra A Plenitude, no capítulo 5, vai nos oferecer uma revisão do pensamento búdico, nos trazendo um dilatar dessas discussões, dando para nós novos desdobramentos da questão do conhecimento espiritual. E neste sentido, Joana nos fala de 4 ferramentas essenciais que a criatura humana precisa buscar para que ela consiga quebrar as algemas que promovem o sofrimento de todos nós. A primeira ferramenta que Joana se refere neste capítulo 5 da obra 3 da série psicológica é sobre a vontade, que está conectada com o pensamento búdico 5, aonde ela fala que se o homem não tiver vontade, se o homem não tiver o desejo da mudança, se ele verdadeiramente não estiver conectado a Deus, se ele não estiver ligado às questões espirituais, ele dificilmente vai conseguir fazer isso. É preciso, portanto, que para que se inicie o grande processo de libertação da criatura humana dos seus próprios sofrimentos, que nós estejamos animados da vontade. Porque sem vontade a gente não vai para lugar nenhum. Então a primeira de todas as virtudes que nós devemos buscar para que a gente consiga desatar os nós e garantir com que as nossas vidas iniciem um processo de mudança, é nós dizermos assim: estou cansado já.
Não suporto mais ser quem sou. Não suporto mais andar pelas mesmas trilhas. Estou cansado de viver as mesmas experiências, de chorar as mesmas lágrimas e de lamentar pelos mesmos dramas. Eu preciso mudar a minha vida. E esse processo da vontade é o início da transformação da vida humana. E existe também um segundo elemento que Joana também nos cita nessa obra. Ela diz para nós que, além de nós procurarmos a vontade, o desejo da mudança, nós também precisamos buscar a natureza para que a gente consiga se conectar com o divino. Nós vivemos hoje em cidades marcadas por muito concreto, muitas coisas do mundo material, muitas preocupações, muitos dramas, muitas dificuldades, e isso acaba nos afastando da nossa natureza. Então Joana diz o seguinte: é imperioso que nós busquemos a conexão com Deus, que a gente procure a nossa conexão com o divino, e que esse contato com a natureza é o grande instrumento através do qual nós podemos realizar esse nosso reconectar. Às vezes a gente mora no litoral e nem vai na praia. Às vezes a gente mora na montanha e nem aproveita o bosque. Nós ficamos perdidos em outras paisagens, como o shopping, as paredes de concreto. Nos distanciamos da nossa natureza verdadeira. E isso promove um afastamento nosso do Criador, e nós nos sentimos muito menos acolhidos, exatamente por isso. Então Joana diz: é importante demais que a gente se conecte ao Criador. E para aqueles de nós que tivermos dificuldade de enxergar Deus da natureza, para refazer o trabalho de conexão, ela diz que nós devemos buscar os instrumentos que a natureza dispõe para que a gente se reconecte verdadeiramente com a nossa causa. E não há nada que seja mais significativo na nossa conexão com o divino do que uma noite estrelada num local onde não existe a cidade perto. É quase impossível se olhar para cima numa noite estrelada no meio da mata e você não dizer: meu Deus, porque é fantástico demais a magnitude da criação que você observa no universo infinito e te leva necessariamente a uma reflexão. Então, além desse primeiro ponto, que é a vontade, essa conexão com o divino também é destacada por Joana como um ponto muito importante para o nosso processo de mudança. Eu preciso me conectar a Deus para que a minha vida comece a experimentar uma transformação. E é assim que ela vai dizendo que não basta a vontade. Não basta a vontade. Também não basta só essa conexão com o divino. Ela diz que um terceiro elemento importantíssimo é nós realizarmos uma reflexão sobre as nossas vidas, que ela chama de meditação. E muitas vezes, quando a gente ouve, nós que somos ocidentais, o termo meditação, a gente pensa logo: meu Deus, eu vou ter que sentar com aquelas pernas, não tem mais nem joelho mais para dobrar. Como é que vai dobrar para fazer uma meditação, ficar em posição de lótus? Como é difícil você fazer isso. Então, a gente vai perceber que na dinâmica dessa meditação não está, de certa maneira, colocado como destaque a posição na qual nós vamos sentar, mas o posicionamento íntimo. Você vai no ônibus, posta a cabecinha no vidro que está tremendo e vai pensando na vida, vai analisando o que faz, o que deixa de fazer, as feridas que traz dentro de si, analisando como cicatrizar, o que a gente pode fazer
na relação com os outros. Então ela propõe que esse processo de reflexão íntima, a meditação, ela seja também uma das 4 ferramentas que a gente tem para fazer esse trabalho. Mas tem uma 4ª ferramenta. Essa 4ª ferramenta, Joana de Ângeles destaca como sendo muito importante para o nosso desenvolvimento espiritual. E o Buda diz diferente. O Buda diz: é a mais importante. A 4ª ferramenta para a libertação do sofrimento é a mais importante de todas. E ela se chama conhecimento espiritual. Porque é praticamente impossível você mudar se você não conhecer as verdades espirituais. Como que alguém conseguirá perdoar outra pessoa se não souber da reencarnação? Se não tiver a compreensão de que a vida nos atrai como ímãs e nos reconecta aos indivíduos, fazendo com que as nossas histórias mal resolvidas reapareçam nos nossos lares, na forma de parentes, surjam dentro da casa espírita, aonde a gente vai ter a bênção do Evangelho para poder lidar melhor com alguns companheiros que sejam mais difíceis de relacionamento. Então, o conhecimento espiritual, na ótica do Buda, é a essência, é fundamental. É exatamente o que promove a retirada das vendas dos nossos olhos e que nos abre a perspectiva de sermos verdadeiramente criaturas libertas do processo da infelicidade. Em O Livro dos Espíritos, na questão 614, Allan Kardec indaga aos espíritos: o que é a lei de Deus? E os espíritos respondem: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, é exatamente esse nosso aproximar-se da lei de Deus que nos permite a felicidade. Se eu não conheço a lei, como que eu vou encontrar a felicidade? Como é que eu vou me resolver espiritualmente se eu não sei nada do que sou, se eu não entendo da vida, se eu não conheço os mecanismos sobre os quais estamos submetidos e o que existe de verdade na intrincada teia que nos vincula as criaturas umas às outras e que justifica as dificuldades e as alegrias que atravessamos durante a existência. Ter acesso ao conhecimento espiritual é a grande oportunidade para que a gente consiga inaugurar uma fase nova nas nossas vidas. E muitas vezes a gente passa sem perceber, a gente vive e não se dá conta das leis espirituais, da magnitude do amor de Deus. Não percebe a mobilização do mundo espiritual e do próprio Criador a nosso favor, para que a gente os presentes que Deus nos entrega. E é exatamente quando a gente tenta decifrar essa verdade espiritual, esse conhecimento espiritual tão antigo, que desde épocas imemoriais no hinduísmo já se conhecia. Quando a gente se aproxima disso, que os hindus já chamavam lá atrás de Sanatana Dharma, ou seja, as verdades imortais, a verdade que nunca vai morrer, os conhecimentos que nunca morrem. Quando a gente se aproxima do Sanatana Dharma, do conhecimento espiritual, das verdades espirituais, daquilo que é a essência das verdades espíritas, uma nova vida surge para nós, porque nos percebemos agraciados por presentes que Deus nos oferece e que nós não somos ainda muito ingratos para perceber tudo que o Senhor tem feito pelas nossas existências.
E é exatamente assim, analisando de maneira detalhada o que a doutrina espírita nos fala sobre o milagre da vida e a misericórdia de Deus, que a gente consegue enxergar dentro desta dinâmica 8 grandes presentes que o Senhor nos concedeu. Nem sempre a humanidade enxerga todos eles, mas o primeiro desses presentes é a frase mais repetida na história da humanidade. Nenhuma outra frase foi tão dita nos ambientes religiosos como a verdade primeira, ou o primeiro dos presentes de Deus. A frase é: a vida continua. Quem nunca ouviu isso? Você pode não ter ouvido outras coisas, mas que a vida continua, todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu. Quem nasceu no Oriente, no Ocidente, independente da religião a qual tenhamos participado, tenhamos sido católicos, protestantes, budistas, hindus, muçulmanos, todos nós tivemos passagens pelas diversas religiões do planeta. E em todas as religiões, sem nenhuma exceção, a ideia de que a vida continua é a grande verdade. Isso é interessante porque, poxa, como é que povos que nunca se viram sabiam da mesma coisa? Teve lugares onde a humanidade não tinha como chegar por terra, mas a verdade estava lá. Os povos da Austrália, por exemplo, como é que foi que o negócio aconteceu? Como é que chegou lá a notícia da imortalidade da alma? Porque os aborígenes também sabem da imortalidade. Os nossos povos originários aqui do Brasil também sabiam da imortalidade da alma. E isso também está em todos os povos, desde a pré-história isso está presente. A imortalidade da alma ela é tão antiga no planeta que desde a pré-história as pessoas eram sepultadas com seus objetos pessoais. Por quê? Se o cara vai morrer, o que eu vou botar junto com o morto, a tigela, o cocar, o arco, a flecha? Ele está morto. Não é ficar com o arco dele, né? Mas as pessoas são sepultadas com seus objetos pessoais há muitos e muitos milênios, porque se sabia desde aquela época que a vida continua. Como é que sabe? Quem contou? Como soube? Um instrumento chamado mediunidade. Eles viam, comunicavam-se com aqueles chamados mortos. Não, ele está morto, ele está vivo, eu falei com ele, ele não está morto. Caça conosco, aparece nas caçadas, apareceu na minha tenda, eu vi a voz dele. Então, as comunicações mediúnicas foram um grande instrumento que a espiritualidade se valeu para trazer a nós a informação da imortalidade. O primeiro dos grandes presentes. Por que é um presente? Porque é magnífico ser imortal. É magnífico. É magnífico ser indestrutível. É magnífico nós sabermos que, independente do que quer que aconteça conosco, nós sobreviveremos a tudo. Que nada, absolutamente nada, tem o poder de destruir as nossas vidas, por mais difícil que seja uma enfermidade, e por mais que essa enfermidade nos conduza à morte, vai morrer só o corpo. Nós sermos criaturas que sobrevivemos à morte é uma notícia maravilhosa, porque eu sei que eu irei viver para todo sempre. Saber que quando chegar o momento da minha desencarnação, vou me despedir do meu corpo, retornarei à minha casa de origem, o mundo espiritual, e voltarei a ser o que sempre fui, um espírito. E isso é, na verdade, uma dádiva espetacular. Porque essa dádiva, ela não me concede a imortalidade apenas para mim mesmo.
mas ela concede a imortalidade também para os meus amores. O que pode ser mais consolador do que saber que meu filho vive? Que a aparente morte que o levou de maneira tão brusca para o mundo espiritual e que o retirou da frente dos meus olhos, na verdade, não o destruiu, que ele vive. E não é somente o fato de existir após a morte, é viver após a morte, é vida, não é só a imortalidade, é viver, é sentir alegrias, é participar das nossas festas, é estar junto conosco, nos visitar, se alegrar com as nossas alegrias, se entristecer com as nossas tristezas, fazer parte, muitas vezes, de cenas até cotidianas, embora eles não possam estar o tempo todo morando dentro de casa, mas nas visitas que fazem, a possibilidade de trazerem para todos nós informações muito preciosas de que o amor não morreu. Então, você ter esse presente é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular, porque assim, a vida na Terra é uma circunstância, eu sou uma alma imortal, viverei para todo sempre, meus amados também, e nós teremos a possibilidade de saber que o meu ente querido continua vivo, ele está vivo, nós estaremos vivos. Isso é magnífico, isso é magnífico. Mas tem coisa melhor do que isso, sabia? Tem uma coisa melhor do que saber que nós somos imortais e que os nossos entes queridos também são imortais. Porque tem vezes que a gente tem uns entes queridos e são bem difíceis, sabe? Ah, como são complicados, tem tantos problemas, tem umas condutas, ah, meu Deus do céu, esse menino que não se conserta. Ah, meu pai tão complicado, minha mãe, meu Deus, como é difícil. E aí você vê marido complicado, filho complicado, mãe complicada, pai complicado, e você fica numa aflição por conta dessas coisas, e a pessoa diz assim, não vai viver para sempre, tá? Isso, meu Deus do céu, vai ser um sofrimento para o resto da eternidade. A notícia de que de repente, por serem imortais e terem feito algum tipo de erro, de tropeço, que eles vão passar por um sofrimento, apavora muitos de nós. Porque a gente diz, meu filho era usuário de drogas, se enganou. Vai passar por muito sofrimento, meu Deus, vai sofrer o resto da eternidade, vai ser horrível. Então Deus reserva um segundo presente para nós. A notícia da perfectibilidade da criatura humana. A possibilidade de nós podermos alterar a nossa própria história pelo progresso que os Espíritos fazem. Essa notícia, que não é só uma notícia da doutrina espírita, essa informação da perfectibilidade dos Espíritos, ela está espalhada nas mais diferentes doutrinas ao longo de toda a história da criatura humana, desde os Vedas lá atrás, passando pelo Mahabharata, pelo Bhagavad Gita, por todas as demais doutrinas antigas, o pensamento de Hermes, o pensamento da Cabala, o pensamento de Sócrates, de Pitágoras, de Platão. Todos esses homens eram detentores dos conhecimentos espirituais e sabiam. Existe a imortalidade da alma, mas existe também a perfectibilidade do espírito. Falando para nós que muitas vezes nós temos a experiência de ter um parente, um amor, um amado, que desencarna pela via equivocada do suicídio. E nós dizemos, será uma alma que vai sofrer eternamente. E a doutrina espírita vem e diz, eu tenho uma segunda notícia muito boa. Nenhum sofrimento será eterno. Eterno, só felicidade, o sofrimento. Não. Nós somos espíritos e temos um encontro marcado com a felicidade. Todos nós,
Ao sermos criados, temos o direito de escolher o caminho por onde vamos pelo nosso livre-arbítrio. Mas há um destino que é comum para todos nós: a felicidade. Você pode escolher o caminho que você quiser, mas o destino será sempre o mesmo: a felicidade. Se ninguém entendeu o que eu disse, parece muito com o GPS. Já viu o GPS como é que é? Cada um escolhe um caminho, mas vai para o mesmo destino. Se você erra a rota, imediatamente aquilo se reprograma e você vai pegar um caminho alternativo. Nem sempre tão bom quanto o primeiro, mais longo, mais pedregoso, engarrafado, mas vai chegar no mesmo lugar, não vai escapar de chegar no mesmo destino. Então, nós sempre teremos a possibilidade de perceber nas nossas existências que sim, a perfectibilidade é um atributo maravilhoso, porque imagina que é você dizer assim: eu te dei a imortalidade, mas para sofrimento, está tudo bem. Não, como assim? Então isso não é um presente, mas presente é porque eu sou imortal, com uma perspectiva maravilhosa de que nós consigamos ser felizes, verdadeiramente felizes, na medida em que nós nos aproximamos da lei de Deus. Isso é incrível, gente. Então, meu filho cometeu muitos erros, mas ele tem um encontro marcado com a felicidade. Por mais que ele tenha desencarnado e equivocado, ele vai ter a chance de se transformar e de viver uma nova história a partir do momento em que ele compreender os objetivos superiores da vida. Então aqui nós temos um segundo grande presente. Mas esse presente não está com nada, sabia? Porque de que adianta uma felicidade sozinho? De que adianta dizer assim: meu filho vai ser feliz, meu marido vai ser feliz, até minha sogra vai ser feliz, né? Todos serão espíritos felizes, todos serão espíritos felizes. Meu Deus, que lindo! Mas eu vou viver sozinho? De que adianta uma felicidade isolada? Então a doutrina espírita e todas as demais doutrinas que nos apresentaram as verdades espirituais, o Sanatana Dharma, também nos contam que além de nós sermos almas imortais e perfectíveis, nós construímos as chamadas famílias espirituais e que nós nos vinculamos às pessoas e a gente acaba criando vínculos que vão se corporificando nas nossas vidas e a gente vai a cada encarnação alargando ainda mais esta família espiritual, crescendo progressivamente, porque novos parceiros, novos amores, novos familiares, novos indivíduos se juntam e nós só assistimos a nossa família espiritual se desenvolver e dizendo: aqueles a quem amamos, nós nunca mais perderemos de vista. Então veja, além dos nossos filhos serem imortais, além deles estarem enfadados à felicidade, eles também andarão de mão dadas conosco por toda a eternidade. Nós teremos a possibilidade, sim, de promovermos nas nossas vidas um hino de gratidão por tudo isso que a vida nos concedeu. Então, na medida em que a felicidade vai se aproximando das nossas vidas, nós vamos nos sentindo cada vez envolvidos por esse sentimento e no compromisso de também devolver à vida aquilo que a gente também recebe. Então é um processo natural em que os espíritos, quanto mais eles evoluem, quanto mais eles experimentam o amor, mais vontade de amar eles têm e mais vontade eles têm de ensinar aos outros o caminho para a felicidade. E o Buda lá atrás, quando dizia: olha, o caminho para a felicidade é o conhecimento espiritual. E Joana diz: uma das 4 ferramentas para a felicidade é o conhecimento espiritual. Porque sem conhecimento espiritual não dá.
Se eu não compreender que eu sou uma alma imortal, não vai dar. Se eu não entender que eu tenho um encontro marcado com a felicidade, também não dá. E se eu não souber que os meus amores seguirão comigo, também não vai dar, Rita. Sozinhos, nós nunca seremos felizes. Em O Livro dos Espíritos, questão 976 da obra, Allan Kardec pergunta se o sofrimento dos maus, sofrimento dos espíritos que ainda não se elevaram em termos espirituais, se isso não atrapalha a felicidade dos bons. Em resumo, como é que pode ter um espírito feliz aqui, se esse espírito feliz sabe que tem um sofrimento lá? Será que o sofrimento dos maus não tisna a felicidade dos bons? E a essa pergunta, os espíritos respondem: não tisna. Por quê? Porque, aí dizem os espíritos, as pessoas que estão em processo de sofrimento, os espíritos em sofrimento, eles estão assim em função das opções que fizeram. Não foi uma decisão da criatura para entrar no processo de sofrimento. Segundo, sairão quando se transformarem. Então, se libertarão do sofrimento. Não há sofrimento na quebra. Quando se transformarem, automaticamente se libertam desse processo de sofrimento. E terceiro, os espíritos bons já estão fazendo tudo que podem para ajudar os que estão lá. Então, se eles entraram porque foi pelo livre-arbítrio, sairão quando assim quiserem. Eu já estou fazendo o que eu posso, por que eu vou sofrer? Né? Eu já estou fazendo o que eu posso fazer e ele tem que fazer a parte que lhe cabe. Então, na dinâmica da compreensão da vida imortal, essa interação interminável entre os bons espíritos e aqueles de nós que ainda somos mais frágeis, é um fator essencial para que a gente diga: não estou sozinho, não estou só, e viverei na companhia dos meus amados. É magnífico, eu acho isso magnífico, né? Você ser uma alma imortal, marcado para encontrar a felicidade, ao lado dos seus amores. Gente, é muito bom. Mas Deus é tão bom que Ele ainda nos deu uma quarta coisa maravilhosa. E foi a capacidade de nós, no processo de movimentação das nossas emoções, descobrirmos o valor divino da nossa conexão com o sagrado. E vai nos remeter lá atrás, quando Joana dizia: olha, tem que ter o contato com a natureza. Essa conexão com o divino, os judeus na Cabala judaica sempre falavam sobre isso. Diziam que era muito importante que, além de nós procurarmos o desenvolvimento das múltiplas dimensões da alma, que a gente se conectasse ao sagrado. Os judeus tinham 5 propostas de como a gente deveria lidar para se libertar espiritualmente. O Espiritismo costuma falar que a gente tem 2 asas, né? A asa do conhecimento e a asa da moral, e com essas 2 asas a gente voa e tal. Na Cabala, o Espírito parece mais um besouro, porque tem 5 asas. Se uma dessas asas não funcionar, ele volta por conta dessa que não está funcionando. Então, em vez de ser 2, são 5 asas. A primeira asa chama-se Nefesh, a alma orgânica. Então, diz a Cabala: se você não cuidar do seu corpo, você está enrolado. Você tem que cuidar bem do corpo para que você se liberte. Se não fizer isso, pode evoluir em todas as outras áreas, mas se ficar preso pelo Nefesh, vai resolver o Nefesh. Tá? Uma segunda dimensão que a gente tem e que precisa resolver, os judeus chamam de Ruach. Ruach é aquilo que no texto do Gênesis Deus fez quando criou Adão. E se vocês perceberem, todos os animais ele foi criando. Quando chegou no homem, ele não fez, ele criou. Ele pegou o barro, modelou e soprou nas suas narinas. Ou seja, ele botou seu próprio hálito dentro do homem.
É uma linguagem metafórica, é lógico. Mas esse sopro chama-se Ruach, que é o sopro do Espírito. Então, o Ruach significa o conhecimento intelectual. Então, além de desenvolver o Nefesh, tem que desenvolver o Ruach também, que é a alma intelectual, aquela que a gente sempre fala na doutrina espírita. Tem que desenvolver o lado intelectual, é o Ruach. Aí tem uma terceira asa, chamada em hebraico de Neshama. Neshama é a alma moral. Parece muito com aquela alma que a gente tem, aquela asa moral da doutrina espírita, que tem que desenvolver os aspectos morais. Neshama. Então também você tem que desenvolver todas elas. Então, o Nefesh, Ruach, Neshama. Tem uma quarta, chamada, essa quarta chama Hayah. O que é Hayah? Hayah é a alma espiritual. Dizendo o seguinte: depois da morte, quando a gente está no mundo espiritual, você tem que continuar a sua disciplina. Você não pode desencarnar e dizer assim: bem, agora que eu desencarnei, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque eu não estou mais encarnado. Não, a disciplina continua. Porque se você for disciplinado aqui e for indisciplinado lá, fica preso pelo Hayah. Tem que resolver o Hayah também. Então é Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e uma quinta, chamada Yeridah. Yeridah é essa específica que a gente está comentando, essa necessidade de conexão com o divino, de conexão com o sagrado. É perceber-se filho de Deus, é amar a Deus, é religar-se ao Senhor. Eu preciso ter esse processo. Eu preciso compreender a existência do Criador e a magnitude de sua lei. Eu preciso me apaixonar por tudo aquilo que a lei criou e ter uma relação de profunda intimidade com o meu Criador. Então, não é um lado só, são as 5. E se vocês bem lembrarem no Evangelho de Lucas, capítulo 10, antes da parábola do bom samaritano, o doutor da lei pergunta: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus pergunta: está escrito na lei. Como é que tu lês? E o doutor da lei mesmo dá a resposta: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E Jesus respondeu: bem, faze isto e viverás eternamente, ou seja, te libertarás das reencarnações. Amarás o Senhor teu Deus é a conexão com o divino. Isso é o Yeridah. Isso é o Yeridah. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O meu coração estão meus sentimentos. Então esse é o Neshama. Todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o Hayah, é a minha alma espiritual. De toda a tua força, esse é o Nefesh. E de todo o teu entendimento, esse é o Ruach. Então o que ele estava dizendo era a libertação das 5 asas. E esse Hayah é o mais importante de todos, porque se eu tiver esses 4, não tiver Hayah, não adianta nada. Porque eu tenho que ter uma conexão com o divino. E este é o único dedo que conecta todos os demais. Aqui está o Hayah. Então eu tenho Nefesh, Ruach, Neshama, Yeridah, Hayah, as 5 asas na nossa própria mão, como uma dimensão necessária da criatura humana. E esse é o 4º dos grandes presentes que Deus nos deu. A possibilidade de nós descobrirmos a sua grandeza, de compreendermos a infinitude do seu amor, de nos aproximarmos de sua lei. Porque a gente poderia ter tudo isso e não saber, Márcio. Eu poderia ser uma alma imortal, eu poderia ser perfectível, eu poderia ter família espiritual, ninguém contar. Não conta para eles, não. Não, mas isso é contado, isso é dito. E eu descubro a descoberta das leis espirituais. Isso é fantástico, porque Ele não escondeu de nós. Ele nos revelou todas essas mensagens espirituais para que nenhum de nós pretestasse ignorância, para não seguir os caminhos que o Senhor nos deu. É magnífico perceber o esforço da espiritualidade em nos trazer, e não foi só uma vez, inúmeras vezes, a informação: olha, você é imortal, olha, existe a perfectibilidade, olha,
existe para você uma possibilidade de mudança. Veja, você tem amores que seguirão contigo e revelar tudo isso. As revelações do Senhor em nosso favor mostram um amor maravilhoso que Ele tem, porque se eu tivesse todos esses saberes e não soubesse, seria a mesma coisa que não existir nada disso, porque não teria como me aproximar dessas verdades. Em O Livro dos Espíritos, na questão do item, não é uma questão, mas é um item, o item 222 da obra, no primeiro parágrafo, na conclusão do Livro dos Espíritos, na parte 6, no primeiro parágrafo, e na conclusão do Livro dos Espíritos, na parte 6, do terceiro parágrafo, a mesma informação é oferecida para nós. A informação é: as verdades espíritas não são novas, elas são antigas, elas são muito velhas, porque elas estiveram presentes na história ao longo de todo o tempo, com outros nomes, é verdade, mas as verdades espirituais nunca estiveram afastadas de nós, porque o Senhor sempre depositou esses conhecimentos nas diversas culturas, para que ninguém se desenvolvesse ignorante de ser uma criatura espiritual. Então, essas 4 grandes oportunidades de percebermos a misericórdia de Deus, ou seja, esses 4 grandes presentes que Deus nos ofereceu, são só metade da história, porque tem outros 4 também. E assim, nós temos a imortalidade da alma, e eu digo: meu Deus, a imortalidade da alma, mas eu sou uma alma tão torta, eu sou tão complicado, eu tenho tanta dificuldade, como é que eu vou conseguir me transformar? Como é que eu vou mudar, pelo amor de Deus? Eu cheguei aqui no mundo espiritual, sou imortal, disseram que o meu caminho é a felicidade, mas olha como é que eu estou, todo torto, cheio de defeito, cheio de problema. Então o Senhor nos entregou o seu 5º presente, a reencarnação. E presente maravilhoso esse. Porque a gente poderia ficar lá. O mundo espiritual é um mundo real e primitivo, e a criatura humana pode evoluir no mundo espiritual. Só que no mundo espiritual, para evoluir, é muito mais lento. E quando você diz assim: eu acho que eu já venci aquela perfeição moral que eu tinha tanta raiva de fulano, mas eu já consegui me superar em relação a isso, eu estou bem agora, acho que agora eu estou tranquilo, agora eu já perdoei, a gente já conversa, tem certeza que perdoou? Tem, então encarna para ver, vamos fazer o teste final, porque é do lado de cá que a gente prova. A gente não reencarna porque é bonitinho reencarnar, a gente reencarna para saber de verdade aonde está o nosso coração, o que a gente de fato já conseguiu alcançar. É por isso que a gente reencarna num corpo denso, porque precisa de um corpo com essas características, para que a gente possa ter a possibilidade de renascer e ter uma mudança de vida, uma possibilidade de transformar as nossas existências. Então, você ter uma encarnação é um negócio maravilhoso, gente. O que faz Papai do Céu? Ele olha e diz assim: vamos programar a sua próxima encarnação. Quem é que você muito ama? Eu amo fulano. Então, muito bem, então traz esse aí para a sua família, tá? Para você poder se equilibrar lá, para te ajudar. E quem é que você não gosta? Tem dificuldade? Vem também para cá. Não, Senhor, vou dar mais 2 laços de afeto para resolver. Mas é esse que é o objetivo. Nem todas as famílias, evidentemente, têm laços de desafeto. Existem muitas famílias que os laços são todos de afeto. Por quê? Porque nem todos os dramas da criatura humana estão nos relacionamentos familiares. Às vezes a família é só laço de afeto, mas enfrenta uma doença, uma dificuldade. Às vezes enfrenta uma outra história de dificuldade financeira, um drama familiar, enfrenta luto, mas a família tem um vínculo de afeto que dá a capacidade da pessoa superar tudo isso. Mas tem vezes que não, que a gente reencarna com
algumas características que são bem típicas, né, de renascer com algumas pessoas que a gente precisa resolver. O nosso desejo é dizer assim, não, eu odeio fulano, põe ele para longe de mim. E Deus diz assim, não, você não gosta dele, então ele vai ficar pertinho de você. Pelo amor de Deus, Senhor. Até parece que Deus é sádico, porque ele diz assim, quem é que você não gosta? Ai, eu não posso estar pertinho. Não é por isso, mas é porque nós temos o encontro marcado com a felicidade, não temos? Se eu tenho um encontro marcado com a felicidade, eu preciso ser feliz. E não existe forma de sermos felizes distantes do amor. Não tem como, gente, não tem como. Então a encarnação nos é oferecida exatamente pela possibilidade de nós, através dessa experiência, nos libertarmos do grave processo de endurecimento das nossas almas. A gente reencarna e aquela história que a gente viveu, nós temos a possibilidade de fazer diferente. Então, a reencarnação é o quinto dos presentes que a gente tem. Porque se a vida fosse só no mundo espiritual, meu Deus do céu, ia ser muito mais lento o nosso processo de mudança. Porque a gente se iludiria o tempo todo sobre quem somos. Então, este é o quinto presente que a gente tem. E pendurado no quinto, agarrado nele vem o sexto, que é o esquecimento do passado. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu queria muito reencarnar, mas eu queria reencarnar lembrando de tudo. Você vai reencarnar sem lembrar, não está com nada. Mas olha, é para esquecer que a gente reencarna, tá? A gente reencarna para esquecer. Porque se for para reencarnar sem esquecer, não precisa nem ficar lá já. É a vinda com o esquecimento do passado que permite que você possa fazer a mudança. É quando a gente tem a possibilidade de esquecer que a gente vai ter a chance de fazer uma nova história. Então, é imperioso que a gente experimente durante o processo da reencarnação o esquecimento. Se nós não lembramos daquilo que fomos, é porque isso que está esquecido é bom que assim esteja. E se nós conseguimos perceber algumas coisas, é porque é bom que assim seja. Mas não façamos a tentativa de exumar o nosso passado para tentar descobrir coisas com relação a outras pessoas. Fazer uma TVP, que era a TVP das passadas, para descobrir sobre a mim mesmo, está tudo bem. Descobrir por que eu sinto medo de escuro, porque eu fui sepultado vivo, tudo bem. Mas fazer uma TVP para perguntar quem foi que me enterrou vivo, aí não dá. Não dá. Então a gente faz para se resolver, não para ser complicado. Porque senão você vai puxar a coisa do passado para o presente. E você vai começar a dizer assim para os seus familiares: mamãe, estava lembrando da senhora. Então não dá. Para que a gente consiga fazer uma nova história, é necessário que o passado não fique completamente à mostra. Então isso também é um presente de Deus. A reencarnação é um espetáculo, porque permite uma nova história. Às vezes a gente teve um casamento que fez muita besteira, disse: não, eu queria de novo, me dá uma oportunidade nova. E aí de repente você tem a chance de voltar com a mesma pessoa, uma existência posterior, para uma retomada da relação, se os dois quiserem. Não quero apavorar ninguém que você falou. Às vezes a gente se reencontra, mas em outros papéis, papel de mãe e filho, de avó e neto, mas o neto é o mesmo serzinho lá atrás que criou tanta confusão, agora ele vem como neto. E a gente diz assim: esse menino é tão danado. É o mesmo ex-marido agora renascido na condição de neto. E a gente bota no colo para desenvolver o processo do amor. O esquecimento do passado é exatamente para garantir que a gente consiga mudar os sentimentos em relação aos outros. Porque às vezes
A gente até quer fazer uma mudança, mas é difícil perdoar. É difícil. Tem processos de perdão que são mais fáceis, mas tem processos que são mais difíceis. Alguns a encarnação vai resolver, tem outros que não vai adiantar agora. Então esses espíritos ficam por um tempo afastados, até que eles ganhem musculatura espiritual para que eles se reencontrem. E eles se reencontrarão por algumas vezes até que eles consigam criar laços de afeto. Às vezes a gente tem muito ódio de determinadas pessoas, muito ódio, muito, porque são histórias muito dolorosas, feridas muito profundas, que marcaram as nossas almas lá no âmago do nosso coração. E quando alguém vem dizer assim, você tem que perdoar, eu não consigo perdoar. Realmente tem vezes que é difícil mesmo. E a gente tem que aceitar bem que é possível fazer. E tem determinadas mudanças que a gente não consegue realizar. A gente não consegue fazer. Por conta da nossa pequenez. Então a gente precisa de várias existências próximas desses indivíduos para resolver isso. Não necessariamente ele vai nascer como meu parente, ele pode nascer próximo, vai nascer como primo. E aí ele vem, você vai tendo a chance de se aproximar para reeditar a relação. Porque quando você tem, vou dar um exemplo bem amado, uma pessoa assassinou seu filho, disse, eu tenho muito ódio dele, vai nascer seu irmão. Não, pelo amor de Deus, faço não. Eu não consegui perdoar. Então, são ódios muito profundos, com um abusador, é um ódio muito profundo. Então, o que você faz numa hora dessa? Quando você tem essa relação difícil, complicada, então é preciso, muitas vezes, aguardar por um tempo para que essas pessoas se encontrem com um certo distanciamento e depois múltiplas existências para que novas histórias surjam e eu consiga ver nele não apenas o assassino do meu filho, mas eu consiga ter com ele novas histórias que vão cicatrizando a ferida que está aberta. Então o esquecimento do passado, esse nosso grande instrumento maravilhoso, é o que permite que a gente avance. Eu preciso esquecer para renascer. Nós precisamos de 3 esquecimentos para realizar o nosso desenvolvimento. Eu preciso esquecer o que eu fiz aos outros. Eu preciso esquecer o que os outros me fizeram. E eu preciso que os outros esqueçam o que eu fiz para eles também. Para que a gente possa reorganizar as nossas vidas. Reencarnar sem esquecimento não ia dar nada certo. Era melhor que nem existisse. O Instituto da Reencarnação só existe porque existe o esquecimento do passado. Eles estão agarrados, são irmãos siameses. Reencarnação sem esquecimento do passado é inócuo. Só tem sentido porque esquece. E a gente só esquece o que não precisa lembrar. O que não vai trazer graves prejuízos, a gente não precisa esquecer. Então trazemos as nossas tendências, as nossas habilidades, as nossas simpatias, as nossas antipatias, porque é assim que a gente vai desenvolver as nossas potencialidades. Esse é um presente maravilhoso, não é? E existe um 7º e penúltimo presente de Deus. Porque Ele poderia ter feito a gente reencarnar, fazer o esquecimento do passado, mas a gente ser igual tartaruguinha, Rosana, igual tartaruga. Mamãe ia na praia, botava os ovinhos, pulava de volta na água e a gente nascia, rasgava o ovo, corria na direção do mar e ia embora. Mas não foi assim que Papai do Céu fez. Ele criou uma das coisas mais engenhosas, chamada família. Gente, isso é uma das coisas mais geniais que ele fez. Criou uma estrutura na qual eu sempre preciso de 2 para poder fazer uma terceira pessoa. A gente poderia ser até hermafrodita, mas não é. Um tem uma determinada característica genética, outro tem outra, eu preciso das 2 para que eu forme um terceiro indivíduo. E alguém vai dizer assim, mas eu não preciso do meu pai, porque meu pai eu não sei nem quem é, meu pai simplesmente engravidou minha mãe, ela não sabe nem quem é, sumiu, nunca apareceu, eu não tenho nada de gratidão a dar a ele, porque ele não participou de nada, ele não é ninguém para mim. Né? Pois é.
Todas as vezes que uma célula nossa se reproduz até hoje, o DNA do nosso pai é chamado para formar a nova célula. Os nossos pais, minha mãe que pode ter me abandonado, meu pai que pode ter me abandonado, não interessa a história. Eles, todas as vezes que uma célula nova se forma, os nossos cromossomos fazem um balé, reensaiando o encontro dos dois quando nós fomos concebidos. Esse balé se reorganiza e o DNA então promove uma alteração, os cromossomos se duplicam, a célula então se reparte e dá origem a uma nova célula, dizendo que o encontro dos nossos pais continua vivo em cada célula do nosso corpo, reensaiando o sentido do propósito pelo qual nós renascemos. O nosso processo de gratidão com os nossos pais é infinito. Se é assim para aqueles que nos tiveram e não nos amaram, o que dizer daqueles que se dedicaram, que renunciaram, que lutaram para que a gente tivesse a vida que temos, que silenciaram suas dores para que nós alcançássemos determinadas vitórias na vida? O quanto de gratidão deve existir em nós quando lembramos da mulher jovem que renunciou à beleza do seu corpo, às conveniências de um mundo que ela tinha, para assumir sobre si própria, no seu próprio corpo, a possibilidade de gerar uma nova vida que somos nós. E de um homem que de repente renunciou a todas as facilidades que ele poderia ter para colocar uma família sobre os ombros. E nós nem sempre lembramos de agradecer. Nossas famílias são, na verdade, o mais belo dos institutos que a encarnação pode nos conceber. E Deus fez de uma maneira que a nossa espécie, ela evoluiu de tal forma que quando nós éramos ainda da savana, a gente andava meio curvado, e depois a gente aprendeu a andar em pé para poder se defender dos nossos predadores, porque o nosso olfato era muito ruim. A gente anda em pé porque o olfato é ruim, tá? Se o olfato fosse bom, não precisava ficar em pé. Tanto que os animais que têm olfato bom não andam em pé. Anda em pé a gente, porque na savana tinha que saber de onde vinha o predador. E isso alterou a nossa bacia. E as mulheres, então, passaram a ter uma dificuldade enorme de dar à luz. E, consequentemente, o parto acontece com o menino ainda verde. Observa quando nasce um macaquinho. Já nasce um pelutinho. Ele nasce, se agarra na costa da mãe e vai embora. Manda o ser humano fazer isso. Manda fazer. Nós somos absolutamente dependentes. O nosso olfato fez com que a coluna ficasse diferente. A mulher teve que dar à luz num período anterior ao término da formação da criatura e, consequentemente, nós somos profundamente dependentes, a ponto de eu poder dizer, sem medo de errar, todos nós que estamos aqui temos uma dívida de gratidão com alguém que cuidou de nós. Porque nenhum de nós é tartaruga marinha, para pular na água e ir embora. Nós todos dependemos de alguém que nos alimentou, nos cuidou, nos lavou, nos deu água, nos botou para rotar, nos ensinou a andar. Então, essa dívida de gratidão a gente tem. E esse é o instituto que fez com que a gente desenvolvesse o amor. A família, ou seja, o nosso olfato ruim gerou a família. Então, a família, na verdade, é esse grande encontro das almas, essa genial invenção do Criador, de trazer as pessoas para esse espaço. E quem são as criaturinhas que compõem a equipe doméstica? Quem são as criaturas? São exatamente aqueles que muitas vezes já conhecemos no passado, que se reencontram. Não é? E como o Márcio gosta de dizer, a nossa família é como se fosse uma bisteca. Tem uma ponta de osso e tem um pedaço de carne gostosa. Mas não tem bisteca sem osso. Já viu bisteca sem osso? Não. Pois é, família é assim, né? Às vezes o osso é grandão, carne. Tem outros que a carne é maior, para quem não é vegano, né?
A carne é maior, o osso é pequeno, mas tem que ter um ossinho, senão não é bisteca. Então nós somos assim, a nossa família é isso. E a gente tem que aproveitar a fazer como a gente, na verdade, come uma bisteca. Já viram como é que é? A gente come a bisteca e quando sobra o osso, a gente diz, a melhor parte é roer este osso. Então, por que a gente tem tanta dificuldade para roer o osso da família se a gente adora o da bisteca? Então é isso que a gente tem que fazer, aprender a saborear a oportunidade que a nossa família tem nesse encontro, da gente poder contemplar os nossos companheiros de jornada e enxergarmos além da vida material. Aí que está o conhecimento espiritual, aí que está a verdade espiritual como chave para a libertação do sofrimento. Porque eu olho para o outro e enxergo que ele é um ser imortal como eu, que ele é uma alma que está ali, e quando eu percebo que tem dificuldade comigo, eu preciso resolver. Ao invés de eu olhar para o outro e dizer assim, meu Deus, é uma cruz que eu carrego. Em vez de eu olhar e dizer assim, ai meu Deus do céu, não vejo hora de me ver livre disso, eu vou olhar e vou dizer, para mim, não é para dizer para o outro. Olhar no outro e dizer assim, você é a minha grande chance de transformar a minha vida. Se eu souber aproveitar a oportunidade que a vida está me dando de estar ao seu lado, eu vou sair dessa encarnação muito melhor. Eu percebo que eu tenho dificuldade e eu quero vencer, porque o encontro com a felicidade obrigatoriamente passa pelo amor. Impossível ser feliz sem amar. Se eu tenho dificuldade de amor, eu estou naturalmente dizendo que eu estou distante da felicidade. Então, é por esse motivo que a família é um dos presentes mais maravilhosos que a vida poderia nos dar. Por esse encontro, por essa congruência de todos esses outros vários presentes que vão aportar na família como sendo o destino final de tudo isso, como se fossem bagagens que a gente foi recolhendo da imortalidade, da perfectibilidade, da família espiritual, para colocar tudo dentro da família. Este é o foco, o presente mais extraordinário que a gente poderia ter. Mas tem um último. Esse último presente, ele está conectado com o quarto. Assim como o primeiro está ligado com o quinto, imortalidade com a reencarnação, a perfectibilidade com o esquecimento do passado, a família espiritual com a família corporal, a fé está ligada com o último, a oração. O movimento espírita nos fala da necessidade de nós, uma vez por semana, recolhermos a família para orarmos, numa estratégia chamada o culto do Evangelho no lar. Ah, parece uma coisa nova, parece uma coisa moderna. Nossa, está inventando. Vai lá no judaísmo e dá uma olhada no que é o Shabat dos judeus. Todas as semanas a família se reúne para orar, para celebrar o fato de estarem juntos, de reafirmarem os seus pactos de amor e de refletirem sobre a vida. Então, a oração em família, a oração dentro das nossas existências, em que eu busco o Criador e me reconecto com Ele ainda encarnado, buscando a divina presença do Senhor nas nossas vidas, é um presente maravilhoso, porque Ele poderia cortar esse fio, né? A gente poderia encarnar e não ter conexão com Ele. Mas Ele diz, eu vou deixar um fio para vocês se conectarem comigo. Quando vocês quiserem, eu estou à inteira disposição. É só me chamar. E eu vou dizer isso em todas as religiões. Orem, observem que todas as religiões dizem, pode ser ajoelhado, pode ser com a testa no chão, pode ser levantando as mãos para o que interessa. Todas as religiões dizem, busque sintonizar seu pensamento com o divino. A doutrina espírita não é diferente. Ela também vem nos convocar a esse processo de conexão com o divino, como a quinta das asas que a gente comentava antes, o Yeridá,
a compreensão de que eu possuo uma conexão com o divino e eu exerço isso na minha vida, porque eu vivo a buscar a minha conexão com o sagrado, com o Senhor. Aproveitar esse recurso extraordinário é como acender uma luz nas nossas vidas para nos guiar nos nossos momentos difíceis. Eu assisti recentemente um vídeo no WhatsApp de um médico falando do que a oração promove no cérebro. Vocês devem ter visto. Que é o instrumento que mais injeta sangue no lobo frontal nosso, que é a parte onde a gente toma a decisão. Quem ora recebe um influxo muito maior de sangue e, portanto, pode decidir com mais acerto. Então, quem ora tem mais ideias de como resolver. Quem se desespera e não ora, fecha os canais de acesso ao oxigênio e, portanto, tem menos ideia do que realizar. Até no sentido químico, até no sentido mais material que se possa fazer, a oração é um elemento fundamental. E Deus, o nosso soberano Senhor, também nos entregou esse presente maravilhoso para que a gente conseguisse fazer uma mudança extraordinária nessa existência. Agora pense o que é receber todos esses presentes juntos. Nós recebemos tudo isso nesta encarnação. Nós sabemos que somos imortais, nós sabemos que caminhamos para a perfeição, nós temos a compreensão dos amigos espirituais, e nós compreendemos que Deus, o soberano Senhor, arquiteta a vida. Existe um Criador que de tudo cuida, de tudo rege. Sabemos da reencarnação, sabemos do esquecimento do passado, compreendemos os vínculos de família e sabemos do valor da oração. Quem pode ser mais rico do que nós? Quem tem maior tesouro do que esse? Que já o Buda dizia, a chave da libertação de todas as dores da criatura. Que nós saibamos aproveitar esse manancial, essa cesta de presentes maravilhosos que a gente recebeu e fazermos de verdade a grande mudança que Deus espera que a gente faça com essa encarnação ímpar, a melhor de todas que a gente está vivendo desta vez. Que nós aproveitemos essa oportunidade e que todos nós tenhamos uma vida maravilhosa com esse manancial de saberes e um excelente domingo para todos nós. Muito obrigado.